Você sabe o que é empatia? Você sabe a importância dela nos dias de hoje? Vou contar uma história para vocês. Um dia me falaram, você tem que atender fulana de tal. Eu sabia que era uma paciente muito difícil. Ela estava em quimioterapia e não aguentava mais os efeitos colaterais. Quando ela entrou, começou aquele desfile de queixas. E eu, prestando atenção, falei, você já fez reforma na sua casa? Ela disse, já. Conta para mim. Ela me disse que foi uma das piores decisões da vida dela, porque foi um inferno. Aí eu falei assim, e depois? Doutor, depois foi uma sensação a melhor de todas, porque eu tinha uma casa nova. Falei, pois é, isso é quimioterapia, isso é radioterapia que você está fazendo. Felizmente, isso foi há muitos anos atrás, eu era um residente, e até hoje ela está viva para contar essa história se ela quiser. Bom, o que eu estou falando é sobre a empatia. A empatia é algo que os mamíferos têm. Os seres humanos também. A empatia é, por exemplo, quando chega um nenê e todos nós corremos em volta desse nenê. Quer dizer, essa capacidade de reconhecermos que há alguém frágil e que a gente precisa acolher. Os nenês também criam empatia logo cedo, com alguns meses. Quando um nenê ouve o choro do outro, é como se o choro do outro nenê doesse nele mesmo. E ele começa a chorar. Isso vocês já viram. Mas o efeito mais bonito disso é que quando o nenê chora pela dor do outro, o próprio cérebro produz substâncias que o acalmam. Uma das substâncias é a ocitocina. Bom, o lugar onde se acontece esse espelhamento, essa possibilidade de você sentir a dor do outro, é um lugar que chama-se neurônios espelhos. Fica numa ilha do cérebro chamada ínsula, por isso esse nome. Os mamíferos têm capacidade de sentir empatia, porque foram feitos para isso. Mas o que nos espanta é que algumas profissões não têm a empatia necessária, ou não têm a empatia que gostaríamos. Por exemplo, vendedores e até profissionais da saúde. Então, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre empatia para entender de onde vem. E é difícil falar sobre empatia, porque é difícil definir algo. É que nem o amor. É muito mais fácil sentir o amor e praticar o amor do que definir. Empatia é conectar-se com o outro. E a gente consegue isso através de alguns poucos passos. O primeiro passo fundamental é reconhecer a si mesmo. Como eu estou? Eu estou bem? Eu preciso estar bem. A segunda coisa que você precisa fazer é um silêncio. Você tem que se calar. Você tem que ouvir o outro. É na conversa do outro que você cria essa conexão. E esse ouvir o outro não é apenas deixar ele falar. É você entender perfeitamente aquilo que a pessoa está sentindo. Porque você vai sentir o que ela sente. E a partir daí, você vai olhar nos olhos dela e perceber que quando você pisca, ela pisca. Quando você se movimenta, ela se movimenta igual, ou vice-versa. Então você sabe que aí está tendo empatia. A empatia, portanto, é uma disponibilidade para a conexão. Mas ela não termina apenas, por exemplo, no caso da minha paciente, em apenas ouvi-la e dizer, olha, vai passar, tal. Não. O importante é agir. É agir de forma tal que o paciente, no caso, construa uma capacidade de se resolver sozinho. E como a gente consegue isso? Através da ação. Não há possibilidade de empatia sem ação. Ação essa, cujo nome melhor é compaixão. A palavra empatia nasce, na verdade, há muitos séculos atrás. E ela tenta definir a maravilha que a gente sente depois de ver uma paisagem, depois de a gente ver uma obra de arte, uma pintura, uma peça de teatro, de ouvir música de alto nível. Então essa sensação de empatia, né,
passou exatamente para essa relação com o outro. Eu queria então contar uma história. Uma moça que trabalhava de empregada doméstica gostava muito de conversar com outras para saber quais eram as melhores técnicas de limpeza. Essa pessoa conversou com uma outra que disse: comece sempre limpando os lustres. Ela estranhou, mas por que os lustres? Porque os lustres geralmente são abandonados pelas pessoas, elas nunca se lembram de limpar os lustres. E detalhe, limpe além dos lustres, limpe a lâmpada, porque ninguém nunca limpa as lâmpadas. Por favor, limpe as suas lâmpadas. Limpe a sua luz interior. A sua luz interior que vai fazer brilhar você, vai fazer brilhar o mundo. Deixe a sua luz brilhar